Quero começar este vídeo agradecendo a você por sua atenção. Muito obrigado por compartilhar os nossos vídeos e interagir com o nosso conteúdo. Espero que você esteja bem juntamente com toda a sua família. Se você segue o nosso canal, então você sabe que, entre outros temas, nós estamos refutando, com base nas Escrituras, e sempre com base nas Escrituras, as falsas doutrinas perpetradas pelos teólogos adventistas. Para que você não perca nenhum detalhe das nossas abordagens, eu te convido a dar uma olhadinha em nossa playlist para que você possa conhecer todos os temas que estamos abordando. Se você achar que o nosso canal pode servir como instrumento de Deus para alertar pessoas que foram enredadas por heresias e quiser colaborar para que o conteúdo do nosso canal alcance mais vidas, se ainda não for inscrito, o primeiro passo a dar é se inscrever em nosso canal. O processo de inscrição é muito simples. É só apertar no botão virtual que está aí no rodapé do vídeo, onde está escrito inscrever-se. Pronto, você já estará inscrito ou inscrita. O segundo passo é clicar no sininho ao lado da palavra todos. Por que clicar nesse sininho? Para que o YouTube possa lhe avisar todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Sabe, uma coisa formidável é que o YouTube lhe dá a oportunidade de não somente assistir o conteúdo, mas também de interagir com os vídeos. Você pode fazer isso, por exemplo, dando um like, esse sinalzinho com a mão para cima, não é? Ou um dislike, apenas clicando nesses botões que está aí também no rodapé do seu vídeo. Pois bem, há ainda uma terceira ação que compete a você executar. Que ação é essa? Compartilhar o vídeo com outras pessoas. Isso poderá ser feito clicando nesse botão virtual também aí no rodapé, nessa figurinha da seta voltada aí para a direita, e em seguida surgirão algumas opções, entre elas o botão copiar o link. E aí você copia o link e depois de copiar o link, você pode enviá-lo para os seus amigos ou pessoas com as quais você gostaria de compartilhar o nosso conteúdo através de aplicativos como WhatsApp, Telegram e outros aplicativos de mensagens. Não é? E aí, desde já, nós agradecemos pelo seu apoio. Pois bem, agora vamos voltar com as Escrituras Sagradas para a demolição da heresia chamada juízo investigativo. Heresia criada, defendida e ensinada pelos teólogos adventistas. Embora os adventistas do sétimo dia digam que acreditam que a morte de Cristo na cruz foi essencial para a expiação, eles ensinam que a expiação não foi completamente concluída no Calvário. E defendem que a obra expiatória de Cristo começou na cruz, mas continua no que eles chamam de santuário celestial, como já mostramos com detalhes no vídeo anterior. Só para lembrar a defesa que os adventistas fazem dessa heresia, a profetisa mor do grupo, ou seja, a senhora Ellen White, escreveu em sua obra O Grande Conflito, abre aspas, o sangue de Cristo não fazia a expiação pelo pecado, apenas provia um meio pelo qual o pecado poderia ser transferido para o santuário, fecho aspas. Sabe, isso é mais do que uma heresia. Isso pode ser classificado como uma blasfêmia. Dizer que a morte de Cristo na cruz não foi suficiente para expiar os pecados do homem é subestimar todo o sacrifício vicário do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Como não poderia ser diferente, iniciaremos com a declaração antológica do Senhor Jesus na cruz, registrada pelo evangelista João, no evangelho que traz o seu nome, no capítulo 19 e verso 30, quando Jesus bradou: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado é a tradução da palavra grega tetelestai. Trata-se do verbo teleo, no perfeito passivo indicativo, que denota uma ação completa e irreversível, com efeitos contínuos. Significa dizer que algo foi plenamente realizado e permanecerá assim para sempre,
indicando que a obra pela qual Cristo veio ao mundo, ou seja, a redenção da humanidade, foi totalmente cumprida. No mundo greco-romano, a palavra tetelestai era usada para a finalização de transações comerciais. Quando uma transação comercial era concluída, essa expressão era escrita em um recibo para indicar que a dívida estava totalmente paga. A Bíblia revela que Cristo quitou totalmente a dívida do pecado, conforme Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, versos 13 ao 15, onde lemos: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A palavra tetelestai também era usada para declarar o cumprimento de uma missão. Quando alguém queria informar que uma missão ou objetivo fora totalmente cumprido, usava a palavra tetelestai. E foi exatamente isso que Cristo fez. Na cruz, o Senhor Jesus cumpriu cabalmente a sua missão de salvar os pecadores. E antes de entregar o seu Espírito ao Pai, ele exclamou: tetelestai. Ao exclamar está consumado, Jesus estava dizendo que tudo o que era necessário para a salvação do homem fora realizado. Nada mais seria necessário. Essa alucinação, produto de um sonho ou visão de um suposto profeta ou profetisa fanáticos, afirmando que um processo posterior chamado juízo investigativo é necessário para completar a expiação realizada no Calvário, é uma heresia gravíssima e, portanto, deve ser repudiada com todas as forças da alma. E é exatamente o que estamos fazendo aqui. Sabe, com todo o respeito que tenho pelas pessoas que pertencem à Igreja Adventista, eu preciso dizer que a doutrina da expiação efetuada por Cristo no Calvário não é um tema acessório, que a pessoa pode crer do jeito que quiser e está tudo bem. Não, absolutamente. Essa doutrina é uma doutrina fundamental da fé cristã. Ou seja, é uma doutrina que tem implicações teológicas profundas. Ou você crê exatamente como a Bíblia diz, ou você estará correndo risco de comprometer a sua eternidade. Pense nisso. Em João, capítulo 5, e verso 24, está escrito: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. O texto diz, com todas as letras, que o crente passa do julgamento para a vida eterna, tornando desnecessário isso que os teólogos adventistas chamam de juízo investigativo. A palavra juízo presente nesse texto é oriunda do termo grego crisis, e de acordo com o contexto, indica que o crente não será submetido a nenhum julgamento condenatório, pois já passou da morte para a vida. O verbo grego metabebeken, traduzido para a língua portuguesa por passou, está no perfeito ativo indicativo e remete a uma ação completada no passado com efeitos contínuos no presente. Esse verbo no tempo perfeito indica que a transição da morte espiritual para a vida ocorreu no momento da fé e não será revertida, a menos, é claro, que a pessoa abandone a Cristo. A expressão tem a vida eterna indica que a salvação não depende de nenhum julgamento
futuro, mas já é obtida no momento em que a pessoa crer, no momento em que a pessoa aceita Cristo como seu Salvador. Portanto, os crentes não necessitam passar por nenhum processo de exame para serem declarados justos. A justificação foi realizada por Cristo na cruz do Calvário. A afirmação não entra em juízo significa que quem crê em Cristo jamais enfrentará qualquer tipo de julgamento condenatório. É só ler o que diz Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8 e verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ora, se não há condenação para os que estão em Cristo, então não há necessidade de um juízo investigativo para determinar se a pessoa é digna de salvação ou não. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 12, está escrito: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Esse texto é uma referência aos sacrifícios do dia da expiação, ou seja, do Yom Kippur, lá no Antigo Testamento, conforme Levítico, capítulo 16, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue de animais para expiar os pecados do povo. Aqui, o autor de Hebreus contrasta o sistema levítico temporário com o sacrifício definitivo de Cristo, porque é e foi um sacrifício perfeito. Cristo não dependeu de sacrifícios de animais, mas ofereceu o seu próprio sangue como sacrifício perfeito e definitivo. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, lá do tabernáculo, uma vez por ano, para interceder pelo povo. No entanto, a expressão de uma vez por todas indica que o sacrifício de Cristo foi único e irrepetível. Assim, na cruz, Cristo pagou o preço do pecado de forma definitiva. Diante dessa verdade, a doutrina que ensina que a obra expiatória de Cristo continua sendo completada no céu é uma afronta àquilo que a palavra de Deus diz. Pois bem, para finalizar, vejamos ainda o que diz Hebreus capítulo 10 e verso 14. A palavra do Senhor diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O verbo grego teteleioken, traduzido por aperfeiçoou, também está no perfeito ativo indicativo, indicando uma ação completa no passado com efeitos permanentes no presente, reforçando a ideia de irreversibilidade e permanência, deixando mais do que evidente que a obra de Cristo não precisa ser repetida, nem muito menos complementada. Bem, acho que os textos bíblicos que já mencionamos são mais do que suficientes para convencer até o ateu mais incrédulo de que o ato expiatório realizado por Cristo no Calvário foi único e poderoso o suficiente para a salvação de toda a humanidade. Essa invenção de juízo investigativo não passa de um delírio de pessoas que preferem acreditar em fábulas a simplesmente crer naquilo que a palavra de Deus diz. Bem, estamos concluindo este vídeo, mas no próximo estaremos refutando o terceiro ponto do acrônomo de Calvino, a doutrina da expiação limitada, que ensina que Jesus Cristo não morreu por todos os seres humanos indiscriminadamente, mas apenas pelos eleitos, ou seja, apenas por aqueles que Deus elegeu para a salvação antes da fundação do mundo. Até o próximo vídeo. Deus continue abençoando a tua vida.